Oi? Oi? Boa tarde, pessoal. Espero que tenham aproveitado aí o almoço e o café. Agora eu tenho a satisfação de apresentar a Francisca Tainã Pereira Jesuíta, que é a nossa premiada da região Nordeste, e vai falar desse trabalho chamado Can't Stop, uma proposta de sequência didática para o ensino de probabilidade. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação poder estar aqui hoje, compartilhando com vocês um pouquinho mais sobre esse trabalho, intitulado Can't Stop, uma proposta de sequência didática para o ensino de probabilidade. Tá? Eu tive o prazer de ser orientada pela professora doutora Antônia Josivânia, que se encontra aqui presente. E, como o próprio nome desse trabalho já induz, né, a nossa pesquisa traz como produto uma sequência didática cujo jogo de tabuleiro moderno, Can't Stop, é ferramenta principal no desenvolvimento dos conhecimentos acerca desse tema, probabilidade. Tá? Queria pedir desculpas desde já pelo nervosismo, pela voz um pouco trêmula, mas eu acredito que até o final da apresentação eu vou me acalmar um pouquinho mais, tá? Para o dia de hoje, eu planejei mostrar para vocês os principais tópicos abordados nesse trabalho, tá? Iniciaremos aí com a introdução, onde a gente vai fazer uma contextualização sobre esse tema, seguido da revisão da literatura, onde eu destacarei alguns dos autores que deram embasamento ao nosso trabalho. Depois a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o jogo Can't Stop, que, diga-se de passagem, é a parte que eu acho mais legal do trabalho, onde a gente vai ver um pouquinho mais da matemática que esse jogo carrega, tá? E mostrar também para vocês alguns resultados que nós obtivemos. Para daí, então, a gente poder conhecer mais, apresentar para vocês a sequência didática propriamente dita e concluirmos aí a apresentação com as considerações finais acerca desse trabalho, tá bom? Então, vamos lá. A probabilidade, de forma geral, assim como o conteúdo de análise combinatória, é um assunto muito legal, muito interessante, né? Muito importante também para o nosso cotidiano. A probabilidade, ela permeia as nossas decisões, desde aquelas mais simples até as mais elaboradas. No entanto, trabalhar esse conteúdo na sala de aula, às vezes, pode ser um pouquinho mais complicado, né? Por quê? Quando a gente aborda a probabilidade utilizando apenas as aulas expositivas, aqueles conteúdos, aqueles conceitos, aqueles resultados, eles podem parecer distantes demais da realidade do nosso aluno, abstratos demais e, consequentemente, de difícil absorção, não é assim? Então, a aula expositiva ela é um método de ensino muito importante, mas ela precisa também ser um momento de diálogo, um momento de exercício da criatividade do aluno, um momento de construção do conhecimento coletivo, tá? Eu não estou dizendo que a aula expositiva não é legal, não, pelo contrário. Ela é muito importante, sim, até porque é a partir da aula expositiva que a gente consegue criar o alicerce necessário para o desenvolvimento de outras atividades, como, por exemplo, a prática de jogos. E é aqui que a nossa sequência didática ela entra em jogo, né? Com o intuito de tornar o estudo de probabilidade um momento mais acessível para os nossos alunos, um momento mais envolvente, mais cativante, mais atraente, e também um momento de aprendizagem eficaz, uma aprendizagem significativa, tá bom? Pausa aqui para respirar. Mas de onde veio, né, essa ideia de se trabalhar com jogos? Ela não veio assim absolutamente do nada. A escolha desse tema, jogos aplicados ao ensino, partiu de um hobby pessoal, que são os jogos de tabuleiro, em especial os jogos de tabuleiro modernos, tá? E sempre que possível, eu busco nos jogos, naqueles que eu tenho, naqueles que eu curto, a matemática que eles carregam e tento, na medida do possível, implementá-los na sala de aula, nas minhas aulas. Nem sempre isso é possível, mas na medida do possível, funciona, tá? A gente sempre está tratando, sempre está falando das vantagens, né? Do quão legal é trabalhar com jogos, trabalhar com o lúdico.
mas a gente também precisa, a gente vai focar mais nas vantagens, claro, mas a gente também precisa ser sincero. E destacar que trabalhar com atividade lúdica não é uma tarefa fácil, né? Desenvolver uma aula utilizando jogos não é uma tarefa fácil. A atividade lúdica, ela requer muito tempo, ela requer muito planejamento, ela requer também muito material. E isso, às vezes, não está ao alcance de todos os educadores, né? Então, pensando nisso, a gente desenvolveu essa sequência didática para dar apoio àqueles professores que desejem implementar a prática de jogos em suas aulas, né? Tornando aí essas dificuldades, esses obstáculos um pouquinho mais fáceis de serem ultrapassados. Já que, na nossa pesquisa, a gente traz um estudo bem completo e detalhado do jogo, Can't Stop. Disponibilizamos também a sequência didática, que é um planejamento já todo sequenciado desse tema de probabilidade. E disponibilizamos também os materiais que vai ser necessário para o desenvolvimento da atividade, incluindo o tabuleiro do jogo, que poderia ser o mais difícil, né, de se ter no desenvolvimento dessa atividade. Antes da gente começar a pensar em desenvolver, em criar, montar a sequência didática, nós buscamos embasamento em alguns autores para poder compreender inicialmente o que esse termo jogo ele significa, né? E segundo esses autores, Kishimoto e Heisinger, o termo jogo, apesar de ser uma palavra tão pequena, não é tão fácil de ser definido, né? Ele abrange uma ideia muito ampla. Mas Heisinger, em sua obra, ele traz uma definição que ele julga ser razoável do que esse termo jogo representa. Ele diz que o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotados de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Então, diante dessa ideia tão ampla que esse termo carrega, nesse trabalho nós focamos apenas naqueles jogos ditos jogos de tabuleiros, que são os jogos em que a peça principal é o tabuleiro central, tá? Os jogos, né, aplicados no ensino é uma abordagem que vem ganhando bastante destaque devido aos benefícios que essa ferramenta pode proporcionar. E, devido a isso, né, tem a sua aplicação defendida por vários autores, como, por exemplo, Sobrinha e Santos. Segundo esses dois autores, aplicar jogos na sala de aula tem o poder de desenvolver o pensamento estratégico do aluno, tem o poder de desenvolver o raciocínio lógico e também possibilitar as relações interpessoais. Eles adicionam ainda dizendo que a utilização de jogos contribui para a formação de atitudes sociais como o respeito mútuo, a cooperação, a obediência às regras, o senso de responsabilidade e justiça e a iniciativa, seja ela pessoal ou grupal. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Groenewald e Tim destacam 3 aspectos que, segundo eles, por si só já poderiam justificar a utilização dos jogos na sala de aula, que é o caráter lúdico que o jogo possui, a possibilidade de desenvolver técnicas individuais e a possibilidade, né, ali da formação das relações sociais. Já no ensino da matemática, o jogo ele também é uma ferramenta muito importante, né? Porque ele permite que nós façamos o exercício, né, dos conceitos e resultados de forma mais prática e aplicada, ao invés de apenas estar ali decorando fórmulas e conceitos, tá? A Regina Célia Grando é uma outra autora, educadora, que defende a utilização dos jogos no ensino, principalmente no ensino da matemática. Ela diz que se o jogo ele passa pelo caminho das regras, das ideias, das estratégias, previsões, exceções e análise de possibilidades, o seu uso deve ser, sim, incentivado na escola, principalmente no ensino da
matemática. Então, de forma resumida, nós podemos concluir que os jogos eles são, sim, ferramentas importantes para serem aplicados no ensino, principalmente no ensino da matemática. Isso porque o jogo ele tem esse poder de atrair a atenção do aluno, por ser uma atividade lúdica, e também por terem a possibilidade de trabalhar habilidades e conceitos, né, e conhecimentos, isso quando eles são previamente estudados, planejados para aplicação em sala de aula, tá? Então, diante de todo esse entendimento amplo do jogo, né, dos jogos de tabuleiro de forma geral, nós escolhemos o jogo Can't Stop para ser trabalhado, tá? E antes de falar da sequência, é interessante a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse jogo. Esse é o jogo Can't Stop. Ele foi criado no ano de 1980 e inicialmente ele tinha essa temática aqui, ó. Cadê o laser? Aqui. Ele tinha essa temática aqui de trânsito, né? O tabuleiro central tinha esse formato da placa de sinalização pare, e os marcadores que estão aqui dentro da caixinha, a gente não consegue ver, tinha o formato de cones de trânsito, tá? Atualmente, outras empresas de jogos detêm o direito de reprodução desse jogo, e por esse motivo, existe alguns outros jogos que é o mesmo, mas com temáticas diferentes, né? Como é o caso aqui dessa outra temática, de uma editora alemã chamada Franjus, que tem essa temática de alpinismo, tá? O jogo é o mesmo, são as mesmas regras, objetivos, finalidades, o que muda mesmo é só a temática. Esse jogo ele é bem simples, ele tem poucos componentes, e isso é legal porque facilita a reprodução para finalidades pedagógicas, né? Ele é formado por um tabuleiro com colunas numeradas de 2 a 12, 4 dados de 6 faces honestos, 3 marcadores neutros, que são esses aqui, e 4 kits de marcadores individuais, né? Cada um com uma cor, e cada kit de marcador contém 11 marcadores para serem utilizados. Ele é um jogo muito rápido, dura em média 30 minutos, e ele acontece em turnos, tá? Eu vou ver aqui com vocês, vai dar certo? Acho que vai. Vou ver com vocês aqui uma simulação de jogo, para a gente tentar entender como é que o jogo funciona, tá? No seu turno, o jogador lança os 4 dados simultaneamente, observa a face voltada para cima, aqui, ó, e organiza esses dados aos pares e realiza a soma 2 a 2. Como assim? Digamos que eu lancei os 4 dados e obtive aqui como resultado 1, 2, 4 e 5. Eu posso organizar esses dados 2 a 2 de 3 formas diferentes. Eu posso organizar aqui, ó, na horizontal, e aí fica 1, 2 e 4 e 5. Quando eu realizo a soma, eu tenho a possibilidade de avançar na coluna 3, aqui, ó, do lado, e na coluna 9. Outra possibilidade seria organizar os dados na vertical. E aí eu organizaria o 2 e o 4, o 1 e o 5, e ao realizar a soma, nós teríamos a possibilidade de avançar na coluna 6, tá aqui, ó, e na coluna 6, ou seja, 2 vezes na mesma coluna. A terceira e última possibilidade seria organizar aqui na diagonal, ó, o 1 e o 4, os 2 e o 5. Realizando a soma, nós teríamos a possibilidade de avançar na coluna 5 e na coluna 7. Então, digamos que eu decidi avançar na coluna 5 e na coluna 7. Eu vou pegar aqui, ó, 2 desses marcadores neutros e vou posicionar eles na base das colunas 5 e 7. Então, eu tenho essa situação. Após isso, eu tenho uma decisão a tomar. Eu vou continuar riscando a minha sorte ou eu vou parar e marcar o progresso que eu consegui até aqui. Digamos que eu vou continuar riscando e vou de novo, novamente, né, lançar lá os 4 dados. Lancei os 4 dados. Obtive agora como resultado 1, 2, 3 e 5. Faço o mesmo processo. Organizo aos pares, realizo a soma e aí eu tenho 3 possibilidades.
A primeira possibilidade é avançar na 6 e na 5. A segunda, avançar na 3 e na 8. E a terceira possibilidade é avançar na 4 e na 7. Já lancei os dados, sou obrigada a escolher uma dessas três possibilidades. Digamos que eu vou escolher avançar na 6 e na 5, né? Como eu já estou aqui, ó, posicionada na coluna 5, esse marcador vai subir uma casa e esse outro marcador neutro que não foi utilizado ainda vai ser posicionado bem aqui no início da coluna 6, ficando aí com essa configuração. Temos novamente uma decisão a tomar. Vou parar e marcar o meu progresso ou eu vou continuar arriscando? Vou aqui tomar uma decisão conservadora, eu vou parar e vou marcar o meu progresso, tá? Retiro ali os marcadores e coloco os meus marcadores coloridos que me representam aí na cor azul. Digamos que ao invés de ter parado e marcado o progresso, eu tivesse continuado arriscando a sorte. Eu só conseguiria sucesso na minha rolagem de dados se em uma dessas três possibilidades aqui que a gente tem, eu obtivesse um número 5, um número 6 ou o número 7. Caso contrário, se isso não acontecesse, eu iria perder todo o progresso que eu tinha adquirido naquela rodada, naquele turno, tá? Então aí, como eu decidi parar, é a vez do próximo jogador fazer as suas ações. Quando é que o jogo acaba? O jogo acaba quando o primeiro jogador alcançar o topo de 3 colunas diferentes. E para que isso aconteça, né, para que a gente consiga ganhar, alcançar o topo de 3 colunas diferentes, a gente precisa investir em bons números para apostar. E o que define um número ser bom ou não para apostar, uma dessas coisas, né, é a probabilidade de sucesso que esse número possui. Então, pensando nisso, nós calculamos a probabilidade de sucesso de cada um desses números do jogo Can't Stop. Chegando aqui ao nosso primeiro resultado, tá? Inicialmente, a gente estabeleceu aqui uma definição, dizendo que 2 números eles são ditos correspondentes quando a média aritmética entre eles for igual a 7. Isso levando em consideração aqui esse espaço amostral, levando em consideração o jogo como um experimento aleatório, tá? Então, a gente tem o número 2 e o número 12 como correspondentes, o 3 e o 11, o 4 e o 10, o 5 e o 9, o 6 e o 8, e o 7, que é correspondente de quem? Dele mesmo, perfeito. Então, a nossa primeira proposição diz que, se 2 números eles são correspondentes, então eles possuem a mesma probabilidade de sucesso. Todos esses cálculos foram feitos no trabalho, e aqui para vocês eu trouxe só um resumo organizado aqui já nessa tabela. Então, a gente tem o número 2 e o número 12, com 13,2% de chance de sucesso. O número 3 e o 11, com 23,3%. O 4 e o 10, com 35,6%. O 5 e o 9, com 44,7%. O 6 e o 8, com 56,1%. E o número 7, com 64,3% de chance de sucesso. E aqui a gente já pode fazer algumas observações, né? Vocês viram, não sei se vocês lembram, o tabuleiro do jogo ele tem meio que uma configuração simétrica em relação à coluna do meio, que é o número 7, não é assim? E isso se justifica por quê? Porque os números das pontas, né, os números simétricos, eles possuem a mesma probabilidade de sucesso. Então, consequentemente, eles têm também a mesma distância até o topo daquela coluna, tá? E quanto maior for a probabilidade de sucesso, maior vai ser o quê? A distância até o topo daquela coluna. Por isso que o 7 ali central, estou confundindo aqui, o 7, que é o número central, é a maior distância até o topo, tá? Então, esse aqui é o nosso primeiro resultado e as primeiras considerações que a gente pode fazer. Só que, quando a gente aposta no jogo, a gente aposta em até 3 números diferentes, não é assim? Eu tenho 3 marcadores neutros, então eu tenho a possibilidade de apostar em até 3 números diferentes. Então, a probabilidade individual, ela por si só não é suficiente para se analisar esse jogo. A gente precisa também calcular a probabilidade de sucesso de todas as trincas possíveis de se apostar no jogo Can't Stop. Então, a gente fez esses cálculos, né?
Para isso, de forma bastante análoga, a gente definiu trincas correspondentes, tá? E trazemos aí como proposição 2 o seguinte: se eu tenho duas trincas correspondentes, então elas têm a mesma probabilidade de sucesso, tá? Esse foi um outro resultado que nós trouxemos. Só que assim, quantas são todas as trincas possíveis do jogo Can't Stop? Eu tenho 11 colunas diferentes. De quantas formas diferentes eu posso organizar? Uma combinação de 11 elementos tomados 3 a 3. Isso dá um total de 165 trincas possíveis, né? Então, seria muito cálculo para fazer. Então, a nossa saída foi fazer o cálculo de algumas trincas, tá? E as outras, o restante, a gente calculou utilizando o programa Excel. Tá bom? E aí, após essa tabulação dos dados, nós organizamos as trincas em um ranking para ver quais são as trincas mais prováveis. E aí a gente tem aqui, ó, como resultado, em primeiríssimo lugar, a trinca mais provável de acontecer é a trinca 678, com 91,98% de chance de sucesso. Sendo que, tá? Ó, o que determina o sucesso de uma trinca é sair pelo menos um desses valores, não é sair todos, tá? Então, é sair o 6 ou o 7 ou o 8. Se sair só um, é sucesso. Então, a gente tem aqui a trinca mais provável. Em segundo lugar, nós temos duas trincas, que são essas duas trincas correspondentes, com 91,44% de chance de sucesso. Em terceiro lugar, nós temos aqui duas trincas, ó, que me chamou a atenção, que são as trincas correspondentes 4, 6, 8, 6, 8, 10. Por que essas trincas me chamaram a atenção, né? Quando a gente desenvolveu o cálculo das probabilidades individuais, nós percebemos que o número 7 ele é o número mais provável, né? Individualmente. Então, a gente poderia pensar, a melhor trinca para apostar são aquelas em que o 7 figura, já que individualmente é a maior probabilidade, né? E aqui não, né? Nós temos duas trincas, onde o 7 não aparece, e que essas duas trincas têm uma probabilidade de sucesso razoável, né? Muito boa, 91,13. Seguindo aí esse ranking, em último lugar, nós temos as trincas 2, 3, 12, 2, 11, 12, com 43,83% de chance de sucesso, né? Seria as piores trincas, digamos assim, para apostar, levando em consideração a probabilidade de sucesso que essas trincas possuem, tá? Pronto. Esse é um pouquinho mais sobre o jogo Can't Stop. Mas algumas outras observações são trazidas no nosso trabalho, tá? Essas são as principais. Vamos agora falar um pouquinho mais sobre a sequência didática em si. A sequência didática que nós propomos nesse trabalho, ela é uma sequência didática que foi pensada para aplicação em dois ambientes distintos: a aplicação presencial e a aplicação remota. Em essência, é a mesma, tá? É a mesma sequência didática. O que muda realmente é apenas o ambiente de aplicação e, com isso, consequentemente, a forma como as atividades vão ser desenvolvidas, tá? Como elas são basicamente iguais, a gente vai falar hoje somente da aplicação presencial. Essa sequência didática ela foi pensada para ser trabalhada em 4 etapas, totalizando 8 aulas de 50 minutos, tá? Na primeira etapa é o momento de apresentação da sequência e avaliação diagnóstica. Nós iremos utilizar uma avaliação que é deixada nos apêndices, o tempo estimado é de uma aula de 50 minutos e os objetivos dessa etapa é conhecer mais a sequência didática e verificar os conhecimentos prévios por meio da aplicação da avaliação. Por que nós estabelecemos aqui inicialmente uma avaliação diagnóstica? Segundo a BNCC, esse assunto probabilidade, ele precisa começar a ser visto desde o primeiro ano do ensino fundamental. Desde o primeiro contato com experimentos aleatórios, com conceitos como espaço amostral, evento e até mesmo cálculo de probabilidade em espaços amostrais equiprováveis, né? Então, esse momento é o momento em que a gente tem de avaliar
a turma, onde a gente está desenvolvendo essa sequência, de modo que o professor ele tem a oportunidade de modificar as atividades futuras de forma a deixar a sequência didática mais acessível para a turma, tá? A segunda etapa é a etapa jogando com os dados. Nós iremos precisar de um questionário, dados de 6 faces, um para cada 3 alunos, pincel e quadro branco. O tempo estimado para essa etapa é de 4 aulas de 50 minutos e os objetivos são identificar um experimento aleatório, conhecer os conceitos básicos do estudo de probabilidade, realizar o cálculo de probabilidade de um evento num espaço amostral equiprovável. Essa etapa, por ela ser muito longa, nós dividimos ela em 3 momentos. O primeiro momento é o momento jogando com um dado, tá? Que, sinceramente, é mais um experimento aleatório do que propriamente dito um jogo. Mas a gente aborda com essa temática mais lúdica para chamar a atenção do aluno. Então, como é que vai acontecer esse primeiro momento? Os alunos eles devem se organizar em grupos de 6. Cada um vai escolher um número para apostar. Vão lançar o dado, no caso do primeiro jogo é um dado, 36 vezes, analisar, né, observar a face voltada para cima e fazer a computação dos dados no questionário. Vence o aluno que tiver a sorte de ter escolhido o número que mais foi frequente naquele experimento aleatório. Após esse momento, eles devem debater, né, conforme o questionário que é dado a eles no início da atividade, debater e fazer, né, o preenchimento lá do formulário como é pedido. O segundo momento é o momento jogando com 2 dados. O experimento, o jogo, basicamente é o mesmo, né? Eles vão lançar 2 dados, observar as faces voltadas para cima e realizar a soma. Vence o aluno que tiver escolhido o número mais provável, né? Aqui a gente já não tem aí um espaço amostral equiprovável, né? Então, já trabalha aí essa ideia de qual é o número mais provável do que o outro. Após o experimento, eles devem fazer a computação dos dados no questionário, debater e responderem o questionário. Se vocês perceberem bem, esse momento jogando com 1 e 2 dados são degraus que nós estamos construindo para o momento do jogo Can't Stop, onde o experimento é com 4 dados. E o negócio fica um pouquinho mais complicado, né? Tem que organizar 2 a 2, ver todas as possibilidades. Então, aqui, nós já estamos nos preparando para o jogo. O terceiro momento é o momento de discussão dos resultados e explanação dos conceitos matemáticos abordados. Esse momento ele é muito particular de cada professor, né? Como o professor dá a sua aula é muito particular. No entanto, esse momento ele precisa ser um momento de diálogo, ele precisa ser um momento de debate. O professor ele precisa, a partir do questionário, a partir dos experimentos que os alunos realizaram, linkar, e aí esses links a gente deixa bem claro no trabalho, tá? Linkar as perguntas contidas no questionário com os conceitos que normalmente nós trabalhamos no estudo de probabilidade no ensino médio, tá? No ensino médio. E aí, a terceira etapa é a etapa jogando Can't Stop, tá? Aqui a gente vai precisar de um jogo completo para 4 alunos, pincel, quadro branco e o tempo estimado é de 100 minutos. O objetivo dessa etapa é identificar e aplicar os conceitos vistos na prática do jogo Can't Stop. Como eu já falei para vocês antes, o jogo ele é bem simples, né? Os componentes dele são bem acessíveis. No próprio trabalho, nós trazemos um tabuleiro que dá para ser impresso numa folha de A4 e os componentes, né, os marcadores, podem ser feitos de botões, tampinhas de garrafa de refrigerante, né? E até mesmo bolinha de papel, se não tiver bolinha de papel serve, tá? Ele é bem simples. O que seria mais difícil, talvez, fosse os dados, né? Mas eu acredito que o jogo em si não é um empecilho para o desenvolvimento dessa atividade, tá? Porque ele é um jogo bem acessível. Eu mesma não tenho um jogo original. O que eu tenho é uma reprodução caseira, com impresso, né, em 4 folhas de A4 e os marcadores são tampinhas de garrafa. Então,
Esse momento, o momento de jogar o jogo, o professor ele vai ter o papel de apoiador, organizador e incentivador da tarefa, tá? Ele precisa estar sempre ali instigando os alunos a pensarem, a recordarem os experimentos realizados nas aulas anteriores, para que eles consigam utilizar os conceitos matemáticos abordados nas aulas anteriores para lograr êxito num jogo de tabuleiro, né? Então, perguntas do tipo, a partir dos experimentos das aulas passadas, né? Qual o número que você acha que é o mais fácil, o mais provável de ser obtido? Ou então, por que as distâncias a serem percorridas em cada coluna, elas são diferentes? E por que essas colunas aqui das pontas, né, simétricas, elas têm a mesma distância até o topo? Perguntas desse tipo para propor uma reflexão. E ainda, né, eles não vão conseguir responder matematicamente, mas com base na experiência deles, qual é a trinca, ou seja, qual é o conjunto de 3 números que eles acham mais prováveis de acontecer, que eles acham melhor de apostar, né? Alguns podem dizer que é o 6, 7, 8, só mesmo por observação. Outros podem até dizer que é o 2, 3 e 12, né? Que são, matematicamente falando, as piores. Mas, em compensação, a distância até o topo é mais curta, então ele pode pensar, se eu for devagar, com cautela, se eu conseguir, aí eu paro, né? Paro, e aí na próxima rodada eu tento subir de novo. É uma estratégia aí possível também. E perguntas do tipo, o espaço amostral, né, considerado nesse jogo, ele é equiprovável ou não equiprovável? Né? Todos esses conceitos foram trabalhados, devem ter sido trabalhados na etapa anterior. Temos outros questionamentos interessantes que a gente traz lá no estudo desse jogo, tá? E para finalizar essa etapa, nós trazemos como desafio que os alunos tentem calcular a probabilidade de sucesso de cada um dos números do jogo Can't Stop, tá? Que é o desafio proposto no final da terceira etapa. A quarta etapa é a etapa de fechamento da atividade. Precisaremos aí do básico, pincel e quadro, o tempo estimado é de uma aula, e o objetivo dessa etapa é sanar as dúvidas e avaliar os conhecimentos obtidos no processo. Então, é nesse momento que o professor ele deve trazer a solução do desafio da aula passada, deve também mostrar para eles algumas curiosidades, né, que trata sobre probabilidade sobre o jogo Can't Stop, as melhores trincas, como encontrar essas trincas, tá? É um momento de tirar dúvidas mesmo e trazer algumas curiosidades sobre esse tema. E é isso. A segunda etapa, como eu já havia dito, é a mesma coisa, né? O que vai mudar é só os ambientes que a gente vai necessitar para aplicar as atividades. E um desses ambientes é o site Board Game Arena, esse aqui, ó. Que é um site que eu indico. É um site muito legal, lá tem vários jogos de tabuleiros para a gente se divertir. A pandemia aqui ajudou muito, esse site. E lá a gente tem o jogo Can't Stop, se vocês tiverem curiosidade, entrem lá, façam um cadastro e joguem um pouquinho do jogo Can't Stop para vocês conhecerem melhor, tá? Considerações finais. A partir dessa pesquisa, né, nós podemos compreender um pouquinho mais sobre a importância do jogo como ferramenta pedagógica e, analisando as suas vantagens e desvantagens na execução de uma atividade lúdica, nós chegamos à conclusão de que os jogos eles são, sim, ferramentas válidas na construção do conhecimento e devem ser utilizadas como apoio à prática pedagógica, possibilitando, dessa forma, uma participação mais ativa dos nossos alunos, tá? A nossa proposta de sequência didática, vale ressaltar, ela foi pensada baseando-se nas habilidades propostas pela BNCC e apresenta-se como um meio organizado, progressivo e significativo de aprendizagem, permitindo que os alunos desenvolvam uma base sólida sobre o conteúdo de probabilidade. Eu espero, sinceramente, né, que esse trabalho sirva de inspiração e incentivo para que outros educadores implementem a utilização de jogos na sua prática pedagógica, tá? No mais, eu só tenho a agradecer pela atenção de vocês. Muito obrigada.
Obrigado, Francisca, pela apresentação super interessante. Como eu ontem tomei uma bronca, porque o horário dos pôsteres atrasou um pouquinho, eu não vou abrir para perguntas agora, mas quem quiser conversar com a Francisca, imagino que ela Perfeito. não vai fugir, vai estar aqui Prometo. durante os pôsteres. Então, vamos passar para a próxima apresentação. Obrigada.